Capítulo 1. A Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida. O livro de Ruth. Capítulo 1. E foi que, nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um varão de Betleém de Judá se foi a peregrinar aos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste varão Elimeleque, e o nome de sua mulher Naomi, e os nomes de seus filhos Maclom e Quilrom, efrateus de Betleém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram-se ali. E morreu Elimeleque, marido de Naomi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orpa e o nome da outra Ruth, e ficaram-se ali quase 10 anos. E morreram também os 2, Maclom e Quilrom. Assim, esta mulher ficou desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então ela se levantou com suas noras e se tornou dos campos de Moabe, porquanto em terra de Moabe ouviu que Jeová visitara seu povo, dando-lhes pão. Pelo que se saiu do lugar onde estivera e suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para tornarem à terra de Judá. Disse Naomi às suas 2 noras: Ide, tornai-vos cada uma à casa de sua mãe. Jeová use convosco de beneficência, como vós usastes com os defuntos e comigo. Jeová vos dê, que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram-se a voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente nós tornaremos contigo a teu povo. Porém Naomi disse: Tornai-vos, filhas minhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda em meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai-vos, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Quando eu ainda dissera, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda parisse filhos, esperá-los-eis vós outras até que viessem a ser grandes? Deter-vos-ia vós outras, de por eles não tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós outras mesmas, porquanto a mão de Jeová saiu contra mim. Então levantaram sua voz e tornaram a chorar. E Orpa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que tua cunhada se tornou a seu povo e a seus deuses. Tu também te torna após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me resistas para que te deixe e me torne de em pós de ti, que aonde quer que fores, irei, e aonde quer que a noite passares, a passarei. Teu povo é meu povo, e teu Deus é meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Assim Jeová me faça, e ainda acrescente, se só a morte não será a que entre mim e ti fará apartamento. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para com ela se ir, deixou de lhe falar nisto mais. Assim, pois, ambas se foram, até que chegaram a Betleém. E foi que, entrando elas em Betleém, toda a cidade se comoveu por elas, e diziam: Não é esta Naomi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Naomi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia me fui, porém vazia Jeová me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Naomi, pois Jeová testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito tanto mal. Assim Naomi se tornou, e com ela Ruth a Moabita, sua nora, que tornava dos campos de Moabe, e chegaram a Betleém no princípio da cega das cevadas. Capítulo 2. E tinha Naomi um parente de seu marido, varão valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era seu nome Boaz. E Ruth, a Moabita, disse a Naomi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas após aquele em cujos olhos achar graça. E ela lhe disse: Vá embora, filha minha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe acaso em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Betleém, e disse aos segadores: Jeová seja convosco. E disseram-lhe eles: Jeová te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: Cuja é esta moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: Esta é a moça moabita, que tornou com Naomi dos campos de Moabe. E disse: Ora, deixa-me colher espigas,
e as ajuntar entre as gavelas após os segadores. Assim que veio, e desde pela manhã até agora esteve aqui. Pouco há que está assentada em casa. Então disse Boaz a Rute: Não ouves, filha minha? Não vás a colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui te ajuntarás com minhas moças. Teus olhos estarão atentos a este campo que cegarem, e irás após elas. Não mandei eu aos moços que te não toquem? Tendo tu sede, vai aos vasos, e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre seu rosto, e se inclinou à terra, e disse-lhe: Por que achei graça em teus olhos, para que a mim me conheças, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz, e disse-lhe: Tudo assaz me foi dito, quando fizeste com tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra de teu natural, e te vieste a um povo que dantes não conheceste. Jeová galardoe teu feito, e teu galardão seja cumprido de Jeová, o Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste a abrigar. E disse ela: Achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste, e pois falaste, conforme ao coração de tua serva, não sendo eu ainda como uma de tuas criadas. E sendo já horas de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui, e come de pão, e molha teu bocado no vinagre. E ela se assentou da banda dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz mandou a seus moços, dizendo: Até entre as gavelas a deixai colher, e não a envergonheis. Antes de quando em quando lhe deixai cair dos manolhos, e deixai-o ficar, para que o colha, e não a repreendais. Assim colheu naquele campo até a tarde, e debulhou o que colhera, e foi quase um éfa de cevada. E tomou, e veio-se à cidade, e viu sua sogra o que colhera. Também tirou, e lhe deu o que lhe sobejara de sua fartura. Então sua sogra lhe disse: Aonde hoje colheste, e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que a ti te reconheceu. E relatou a sua sogra, com quem havia trabalhado, e disse: O nome do varão com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Naomi disse à sua nora: Bendito seja de Jeová, que ainda não tem deixado sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Naomi: Este varão é nosso parente chegado e um de nossos redimidores. E disse Rute a Moabita: Também ainda me disse com os moços que tenho, te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. E disse Naomi à sua nora Rute: Melhor é, filha minha, que saias com suas moças, para que noutro campo te não encontrem. Assim se ajuntou com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e a dos trigos se acabaram, e ficou-se com sua sogra. Capítulo 3. E disse-lhe Naomi, sua sogra: Filha minha, não te buscaria eu descanso, para que bem te vá? Ora, pois, não é Boaz, com cujas moças estiveste, de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste-te teus vestidos, e descende à eira. Porém, não te des a conhecer ao varão, até que não acabe de comer e beber. E será que, quando ele se deitar, saberás o lugar em que se deitar. Então entra, e lhe descubre os pés, e te deita, e ele te fará saber que é o que hás de fazer. E ela lhe disse: Tudo quanto me disseres, farei. Então se foi à eira, e fez conforme a tudo quanto sua sogra lhe mandou. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já seu coração alegre, veio-se a deitar ao pé de um montão de trigo. Então veio ela caladamente, e lhe descobriu os pés, e se deitou. E foi que à meia-noite o varão se estremeceu, e encolheu-se, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse-lhe: Quem és? E ela disse: Sou Rute, tua serva. Estende, pois, tua asa sobre tua serva, porque tu és o redimidor. E disse ele: Bendita tu de Jeová, filha minha. Melhor fizeste essa tua beneficência derradeira do que a primeira, pois após nenhuns mancebos foste,
quer pobres sejam, quer ricos. Agora, pois, filha minha, não temas. Tudo quanto disseste, te farei, pois toda a cidade de meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém agora, bem é verdade, que sou redimidor, mas ainda outro redimidor há, mais chegado que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que amanhã, se ele te redimir, bem está, redima-te. Porém, se te não quiser redimir, vive Jeová, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se, antes que um pudesse conhecer a outro. Porquanto disse, não se saiba que alguma mulher veio à eira. Disse mais, dá cá o roupão que tens sobre ti, e tem mão nele. E ela teve mão nele, e ele mediu 6 medidas de cevada, e as pôs sobre ela. Então se veio à cidade. E veio-se sua sogra, a qual disse, quem és, filha minha? E ela lhe contou tudo quanto aquele varão lhe fez. Disse mais, estas 6 medidas de cevada me deu, porquanto disse, não vás vazia a tua sogra. Então ele disse, sossega-te, filha minha, até que saibas como irá o caso, porque aquele varão não descansará, até que não conclua hoje este negócio. Capítulo 4. E Boaz subiu à porta, e assentou-se ali. E eis que o redimidor, de que Boaz tinha falado, ia passando, e disse-lhe, ó fulano ou cicrano, desvia-te para cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali, e se assentou. Então tomou a 10 varões dos anciãos da cidade, e disse, assentai-vos aqui, e assentaram-se. Então disse ao redimidor, aquela parte de terra, que foi de Elimeleque, nosso irmão, Naomi, que tornou da terra dos Moabitas, a vendeu. E disse eu, manifestá-lo-ei a teus ouvidos, dizendo, toma-a perante os moradores, e perante os anciãos de meu povo. Se a has de redimir, redime-a. E se não se houver de redimir, declara-mo, para que o saiba. Pois outrem ninguém há fora de ti que a redima, senão eu depois de ti. Então disse ele, eu a redimirei. Disse porém Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Naomi, também a tomarás da mão de Rute, a Moabita, mulher do defunto, para despertar o nome do defunto sobre sua herdade. Então disse o redimidor, para mim não a poderei redimir, para que não dane minha herdade. Redime tu minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel na remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o varão descalçava seu sapato e o dava a seu próximo. E isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o redimidor a Boaz, toma para ti, e descalçou seu sapato. Então Boaz disse aos anciãos, e a todo o povo, sois hoje testemunhas, de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Chilion, e de Maquilon, da mão de Naomi, e de que também tomo por mulher a Rute, a Moabita, que foi mulher de Maquilon, para despertar o nome do defunto sobre sua herdade, para que o nome do defunto não seja desarraigado dentre seus irmãos, e da porta de seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta, juntamente com os anciãos, disseram, somos testemunhas. Jeová faça a esta mulher que entre em tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificarão a casa de Israel, e tu te-a valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Betlém. E tua casa seja como a casa de Pérez, que Tamar pariu a Judá, da semente que Jeová te der desta moça. Assim Boaz tomou a Rute, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e Jeová lhe deu que concebesse e parisse um filho. Então as mulheres disseram a Naomi, bendito seja Jeová, que não deixou de hoje te dar redimidor, e seu nome seja nomeado em Israel. Ele te será por recreador da alma, e conservará tua velhice, pois tua nora, que te ama, o pariu. Que mais te vai esta, que 7 filhas? E Naomi tomou ao filho, e o pôs em seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram nome, dizendo, a Naomi nasceu um filho, e o chamarão seu nome Obed. Este é o pai de Isaí, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez.
Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Ram, e Ram gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Nesson, e Nesson gerou Salmá. E Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed. E Obed gerou a Isaí, e Isaí gerou a Davi. Fim do capítulo 4. Gravado por Liana Leite. Fim de O Livro de Ruth, da Bíblia Sagrada, traduzido por João Ferreira de Almeida. O livro sonoro é um projeto independente feito para aproximar mais pessoas da literatura. Se este episódio acompanhou o seu dia, sua noite, seu descanso ou seus momentos de reflexão, considere apoiar este trabalho com uma contribuição de qualquer valor. O Pix está na descrição. Cada ajuda fortalece o canal, o podcast e a continuidade deste projeto.